E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Bom, hoje estamos de volta aqui na nossa antepenúltima aula do ano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre regime militar. A gente não vai terminar hoje, a gente vai falar sobre o governo Médici e o governo Geisel. O último, que é o governo Figueiredo, a gente vai deixar para a aula que vem. Tem bastante coisa para falar sobre o Figueiredo, então é melhor a gente tratar com mais calma na aula que vem. E bom, é basicamente isso que a gente vai falar na aula de hoje. Eu espero que vocês gostem, é o que eu sempre falo. Que se tiverem feedback, qualquer sugestão, eu vou ficar super feliz em receber e conversar com vocês. Beleza? Então, vamos começar a aula. Bom, gente, pra gente começar falando do governo Médici, a coisa que acho que todo professor de história vai falar e todo mundo fala do governo Médici é que ele é conhecido como o seu auge da ditadura. Mas o auge da ditadura em que sentido? Bom, na verdade, em basicamente todos. Quando eu comentei para vocês sobre, eu fiz aquela introdução do regime militar, todas aquelas características que eu pus, todas aquelas características que eu apontei, aqui no governo Médici elas ficam mais intensas, praticamente todas, seja economia, política, repreensão, todos esses aspectos gerais que eu falei, aqui no governo Médici, eles ficam muito nítidos e são sempre usados como referência para os outros regimes. Não à toa que ele é chamado como os anos de chumbo. Ele é chamado como os anos de chumbo porque é a época do regime militar onde a repreensão, a centralidade do governo chegou no seu ápice. É o auge do controle das instituições públicas, seja a imprensa com a censura, seja simplesmente a oposição pelo MDB, essas organizações políticas, elas chegam no seu ápice de controle em relação ao governo. E bom, também foi nessa época que o fenômeno mais importante dessa época com certeza é o milagre econômico. O milagre econômico uma época de 4 anos do governo Médici, que é desde o seu primeiro ano de governo, que é 1979, até 1973, o seu penúltimo ano de governo. É uma época onde a economia do Brasil ela dá uma crescida gigantesca. Eu até comentei aqui, é o ciclo econômico mais próspero depois de JK. Eu comentei para vocês, todos os governos depois de JK, eles estavam enfrentando aquela dívida que foi consequência do fim do governo do JK. Essa crise ela começa com o fim do governo de Juscelino Kubitschek. Esse é o primeiro momento do Brasil pós-JK que a economia realmente dá uma respirada muito intensa. E bom, ele seguiu na verdade o mesmo modelo de JK, esse mesmo modelo desenvolvimentista. Ele só deu uma atualizada para uma economia décadas depois. Mesma lógica, primeira coisa, o Estado se responsabilizava pela infraestrutura da indústria. O que isso queria dizer? Todos os setores que a indústria precisava já está pronto, já o governo bancou. Lembra do Kubitschek que eu falei que ele construiu um monte de estrada para abastecer a indústria? Mesma lógica, é que no governo militar não só construiu estradas, como também construiu principalmente no setor de energias. Indústria precisa de energia para produzir. Então essa mesma lógica. O dinheiro estatal, lembra, os regimes militares são todos profundamente participativos da economia. No governo Médici, como todos os governos militares, mas nesse governo ficou mais característico essa presença, foi investindo em setor de infraestrutura. Até hoje, na verdade, diversas grandes obras de infraestrutura elas são consequência do regime militar. E não só isso, mas assim como no período de JK, o capital externo ele entra nos setores mais dinâmicos. Os setores mais dinâmicos, na verdade, são aquelas indústrias que usufruem dessa infraestrutura. Ou seja, são esse tipo de indústria que é mais ligado com o produto final. Puta, cara, tem roupa, tem carro, alimento, todas as coisas essas indústrias que usufruem dessa infraestrutura, entendeu? Por isso que são setores mais dinâmicos, sacou? Bem parecido com o JK mesmo, bem parecido. Outra coisa também muito importante, que afeta até os dias de hoje, isso aqui, ó, importação de maquinária industrial. Nessa época, o governo Médici importou muito equipamento, muita máquina, muito maquinário mesmo para a indústria. Isso permitiu que tivesse esse crescimento industrial tão intenso no Brasil durante esses 4 anos. Foi em decorrência dessa vinda de um monte de equipamento para o Brasil. O único problema disso, a única consequência desse crescimento foi que causou uma dependência tecnológica. Até hoje no Brasil, o Brasil é um país profundamente industrial e com uma malha industrial bem complexa. Mas, por mais que a gente tenha um setor industrial desenvolvido, a gente tem uma dependência tecnológica. Isso é consequência dessa época. A nossa industrialização foi mais rápida do que o nosso desenvolvimento tecnológico. Quer dizer que no Brasil, por mais que a gente tenha muita máquina, a gente constrói muito pouca dessas máquinas. A gente tem que comprar de fora, porque a gente não tem a tecnologia para desenvolver. Isso normalmente é bem ruim,
porque torna a gente dependente dos outros países e isso acaba encarecendo o nosso processo. Isso começou aqui, ó, no governo Médici, beleza? Bem importante, o vestibular normalmente bate sobre essa tecla. E bom, obviamente, que nem eu comentei, um crescimento econômico gigantesco. Só para lembrar, PIB é uma sigla bem comum em economia. Produto Interno Bruto. É o quanto é como se você somasse tudo que foi produzido no Brasil, some em valor tudo que foi produzido no Brasil. Nessa época, até antes, o PIB estava crescendo mais ou menos 5%. É um número meio que baixo comparado ao crescimento da população. Só uma coisa, gente, o PIB tem que ser sempre maior que o do ano passado, tá? Porque como a população cresce todo ano, o PIB tem que crescer junto. Mas nessa época em específico, esses 4 anos, nos 4 primeiros anos do governo Médici, ele cresceu mais de 11%. São números realmente bem acima da média. A gente vai ver como esse cenário de crescimento de PIB ele muda no último ano do governo Médici. A gente vai voltar a falar sobre o último ano do governo Médici, porque ele é diferente e porque ele marca o fim do milagre econômico. Mas beleza, pode esquecer. Crescimento muito intenso do PIB. Outra coisa, obras faraônicas, também muito importante, vem da palavra faraó. Lembra que os faraó construíam aquelas pirâmides gigantescas? A mesma ideia. Nessa época, o governo brasileiro ele construiu obras gigantescas que demandavam muito dinheiro, ou seja, dívida externa. Esse dinheiro era pago emprestando dinheiro. As duas mais importantes, a usina de Itaipu, que até hoje abastece o estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, mas como o sul e o sudeste, e a Transamazônica, é uma rodovia gigantesca lá no norte do país. Nessa época, o setor rodoviário no norte era bem precário. Na verdade, ainda é, principalmente comparado ao sul e do sudeste, mas na época era bem mais. Então a Transamazônica era um projeto muito ambicioso de fazer uma rodovia gigantesca. Tiveram diversos problemas, né, superfaturação de gás, todos os problemas possíveis na construção da Transamazônica. Fato é que ela foi uma dessas obras gigantescas que são muito características do governo militar. Lembrando, quem construiu foi o Estado bancou, lembra, o Estado banca a infraestrutura. Óbvio, enriquecimento da classe média, esse aumento de PIB, esse aumento de poder executivo, ele foi muito característico na classe média. Por mais que a classe C tenha diminuído o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo, a classe média se enriqueceu. Só para lembrar, o governo Médici usou aquela mesma estratégia dos governos anteriores de segurar o salário. Isso fez com que a fluidez da economia desse uma diminuída. Na verdade, é por esse motivo que o último ano ele marca o fim do milagre econômico. Por mais que o crescimento do Brasil tenha sido muito intenso, a produção cresceu muito em relação aos anos anteriores, o consumo não cresceu tanto. O consumo cresceu, mas não cresceu tanto. Diversos economistas atrelam esse crescimento incongruente entre PIB e consumo por causa disso daqui. Porque essa retenção de salários que o Estado fazia, não deixar os salários crescer para conter a inflação, eles acreditam que tem decorrência disso. Lembrando, gente, que esse negócio de macroeconomia tem muitas opções, então nunca tem só uma resposta, tá? E depende do economista, o que ele acha que é razão, nem sempre é tão claro. Mas essa é uma das explicações. Mas o fato é que a classe média aumentou o seu poder de compra, enquanto a classe C diminuiu o seu poder de compra nessa época. E outro ponto também muito importante é que a partir de 1976 o preço do petróleo disparou. E isso obviamente encareceu o processo industrial. Por quê? Isso é uma lei da vida, tá, gente? Sempre quando o petróleo fica mais caro, todo o resto da economia fica mais caro. Petróleo é uma daquelas coisas que, se ele fica caro, ele dita toda a economia, porque toda a indústria usa petróleo. Então tudo que é industrial, que é basicamente tudo que a gente consome hoje em dia, fica mais caro. E obviamente, como não só o Brasil, mas como todo mundo inteiro, a indústria era dependente do petróleo, ou seja, para o Brasil conseguir fazer manutenção dessa crescente, dessa industrialização que tinha acabado de crescer, teve que aumentar a dívida externa para poder bancar esse preço do petróleo muito alto. Isso só piorou o cenário da dívida externa. Vocês estão vendo, gente? Os governos anteriores já estavam fazendo dívida e isso aqui fez mais dívidas ainda. Vocês vão ver como nos próximos governos essa dívida externa vai ser um problema completamente sintomático, bem crítico para a economia do país. A gente vai falar mais sobre isso depois. Também uma coisa muito importante, que na verdade eu acho que tu pode dizer que é o vestibular mais pede em governo Médici, é a questão propagandista. Lembra que eu falava lá no governo de Getúlio Vargas que ele fazia um monte de propaganda para se promover? O Médici ele tenta a mesma abordagem, não com tanta intensidade, mesmo porque o Getúlio Vargas ficou bem mais tempo no poder. Mas o fato é que o Médici ele também fez esse governo de vender esse milagre econômico. Essa prosperidade econômica foi muito usada pela propaganda do regime militar.
E deu muito certo. Tanto que essa ideia do milagre econômico, a população comprou muito. Esse crescimento muito intenso foi muito bem visto pela população. Óbvio, com certeza, isso é muito esperado. E eu vou até deixar umas fotinhas aí, tá passando pra vocês umas fotinhas de algumas imagens que são bem manjadas que o vestibular sempre pede. Esses jargões, tipo Brasil, ame ou deixo, todos esses jargões ficaram muito característicos dessa época. E também o governo surfou muito na onda de conquistas esportivas. Durante todo o final da década de 60 e o começo da década de 70, o Brasil estava mandando muito bem nos esportes, nessas competições internacionais. Eu sou bem leigo em esportes, tá, gente? Eu pessoalmente sou muito sedentário, então não sei nada de esporte. Mas eu sei que em setor automobilístico o Brasil se destacou bastante, natação e principalmente no futebol. O Brasil foi campeão da Copa de 1970, então, e foi tricampeão. Então, todas essas conquistas que o Brasil estava tendo, o desenvolvimento da economia, no setor esportivo, o Brasil mandando muito bem, foi usado como propaganda para falar bem do governo militar. É uma coisa muito característica do governo Médici, o vestibular, cara, sempre pede, é bem manjado de governo Médici. Fica ligado para as imagens que eu botei na tela, que eles são bem importantes. Normalmente são as mesmas imagens até. E bom, eu comentei para vocês que no último ano do governo Médici, a economia já estava sofrendo muito, já estava vendo as consequências do milagre econômico. Principalmente em relação à dívida externa, o Brasil não conseguia mais pagar a dívida externa. Isso começou a afetar muito a economia. A inflação também já estava muito crescente, principalmente em decorrência daquilo que eu falei. O quanto a economia cresceu, o quanto a produção cresceu, não foi condizente do quanto o consumo cresceu. Isso acabou causando um problema na economia. E não só isso, mas como o governo também imprimiu muito dinheiro. Se vocês sabem, o excesso de impressão de papel moeda causa inflação. Então, o problema da dívida externa, somado à inflação, a economia do Brasil ficou muito desgastada no último governo. A gente vai ver que no governo Geisel, que é o próximo, esses problemas vão ficar bem mais intensos. Mas no último ano do governo Médici já fica claro que o milagre econômico tinha acabado. E obviamente nessa época a linha dura já estava muito desgastada, essa é a real. A próxima luta a gente vai falar só sobre a repressão do governo Médici. Toda essa repressão exagerada e o nítido fim do milagre econômico causou um desgaste na linha dura. Não é à toa que o próximo presidente não é linha dura, ele é Sorbonne, porque esse modelo já estava desgastado. E bom, gente, de Médici em política e economia basicamente agora. Vou falar uma próxima lousa que eu vou falar sobre a repreensão, principalmente voltado para as guerrilhas, porque o vestibular também pede bastante. Então a próxima lousa ainda é sobre Médici, só que eu vou falar especificamente sobre a repreensão do regime. Beleza? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar sobre a opressão, sobre a repreensão que rolou no governo Médici. Bom, a repressão que rolou no governo Médici, ela parte muito do AI-5, tem que lembrar, AI-5, metade do governo Costa Silva. Depois daquele momento, o governo ganhou muita autonomia para exercer controle sobre a população. E ela atingiu seu ápice no governo Médici. Primeira coisa muito, muito nítida, auge da censura. A censura já rolava antes, mas aqui ela atinge seu ápice de intensidade. Controle da imprensa, controle de produções artísticas, é nesse momento em que o governo exerce o maior controle possível em relação ao que a população podia consumir. Lembrando, já rolava antes e rola depois, só que ela tem um auge. No governo Geisel diminui, no governo Figueiredo diminui mais ainda. Mas bom, na verdade, o principal centro de violência do governo não era na censura, e era sim no combate às guerrilhas. Comentei para vocês, a guerrilha armada ela não surgiu depois, no AI-5, ela surgiu antes do AI-5, só que elas aumentaram a intensidade pós AI-5 e no governo Médici elas aumentaram ainda mais e foi um momento onde o governo respondeu com mais intensidade em relação a elas. Só lembrar, guerrilhas eram levantes armados da esquerda radical, praticamente sempre associados ao comunismo ou ao socialismo. Elas entendiam esses grupos radicais de esquerdas, viam que não existia nenhuma outra saída pro regime militar do que o levante armado. Tem que lembrar, gente, Guerra Fria. Então, o modelo de transformação política que rolou em Cuba, na Revolução Cubana e na China, na Revolução Russa menos, na Rússia menos, era mais na Revolução Chinesa e na Revolução Cubana. Era um modelo para todo aquele contexto político da época. Ambos instituíram ditaduras para fazer essa revolução, então isso era um modelo para a época. Então os grupos de esquerda radical foram responsáveis por montarem esses levantes armados. E bom, essa guerrilha no Brasil é dividida em duas partes, dois grupos, a guerrilha urbana e a guerrilha rural.
Começar primeiro falando da guerrilha urbana, que foi a mais importante, na verdade. Ela durou mais tempo e teve bem mais influência. A guerrilha urbana, como o próprio nome diz, ela acontece dentro das cidades. E o modus operandi dela tem esses três pilares. Primeira coisa, assaltar bancos. Na verdade não é bancos, tá, gente? É lojas no geral. Ou seja, eles roubavam esses estabelecimentos, não só bancos, mas como estabelecimentos no geral, para poder ter dinheiro para a guerrilha, para poder bancar a guerrilha. A guerrilha tem caro, custo de locomoção, custo para arma, custo para tudo, para mover essa galera de grana. Ou seja, ele era mantido com assaltos. Não só isso, mas como também eram assaltados arsenais militares, delegacias, quartéis. Esses guerrilheiros iam até esses lugares para conseguir arma, ou seja, eles roubavam essas armas para usar para a guerrilha. E por último, e mais importante, são o sequestro de alvos estratégicos. O que isso quer dizer? Uma tática muito comum da guerrilha e muito eficaz era sequestrar pessoas estratégicas, em especial embaixadores. Porque quando os guerrilheiros conseguiam sequestrar esses alvos, o governo central ficava em uma cintura justa, que ele era forçado a ceder o que eles pediam só para poder proteger esse sequestrado. Normalmente eles pediam dinheiro para poder manter a guerrilha e troca de prisioneiros. Eles devolviam um sequestrado se o governo devolvesse prisões que eles tinham feito. A gente tem que lembrar, os órgãos de informação faziam muitas prisões, ou seja, muitos guerrilheiros eram presos. Entendeu? Então, a troca de prisioneiros nesse contexto era bem... não só era comum, mas era uma coisa que foi muito usada como propaganda dos movimentos. Os próprios guerrilhas usaram isso como propaganda delas mesmas. Bom, os dois principais grupos da guerrilha urbana são a ALN, Aliança Libertadora Nacional. Ela surge também antes do AI-5, ela tem um cara muito importante nesse contexto que é o Carlos Marighella. O Marighella, ele é o líder da ALN e se torna o símbolo da guerrilha nacional. Para os guerrilheiros, ele se torna o principal símbolo de revolução e de movimento contra o regime. E para o regime e para o governo, ele se torna um inimigo público, o cara mais procurado do país, um cara que representava toda essa subversão. Ele se tornou um cara muito emblemático e muito presente nessa época. Ele realmente representava todo esse embate entre forças do governo e a guerrilha. Outro movimento muito importante também foi o MR8, o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro. Também urbano, ele tem na liderança um cara chamado Carlos Lamarca. Assim como Marighella, ele também se tornou um símbolo de revolução nacional e um inimigo público, um dos caras mais procurados do país. É interessante que o MR8 e a ALN eles se juntam para fazer o sequestro mais famoso, que foi o sequestro de um embaixador americano. Foi um sequestro muito emblemático, que deu certo, porque eles conseguiram fazer a troca de prisioneiros, conseguiram pegar os prisioneiros que eles queriam, e foi muito intenso porque marcou muito na época. Esse sequestro foi uma coisa que realmente impactou muito a sociedade brasileira. E bom, mas como que era feito o contra-ataque? Como que o governo respondia a essa guerrilha? A principal tática era usando órgãos de informação. O combate direto não era muito eficiente, porque como era uma guerrilha urbana, a fuga era muito fácil. Então o governo entendeu que o combate direto não é estratégico, não é estratégico esperar que eles atacassem, e sim caçar eles. E como que era feita essa caça? Com esses órgãos de informação. Eu comentei para vocês, o SNI é criado lá no governo de Castelo Branco. Mas durante os outros governos, o SNI ganhou vários braços, vários setores que faziam essa espionagem mesmo. Os principais deles são a UBAN, o DOI-CODE e o DOPS. Esses três principais órgãos foram as principais ferramentas de espionagem e opressão durante todo o regime militar, em especial no Médici. E bom, a característica mais importante com certeza é que nessa época a tortura se tornou uma prática muito comum. Gente, não tem nenhum mistério. Eu comentei para vocês, elas eram agências de informação e o combate direto não era feito. Ou seja, como o governo atacava essas guerrilhas era prendendo pessoas ligadas às guerrilhas e interrogando essas pessoas para conseguir informações dos líderes, para que os líderes fossem capturados e as guerrilhas fossem desmanchadas. Só que a grande questão é que essa busca, essa luta pela subversão, qualquer caminho era justificado. Criou essa mentalidade não só no governo Médici, mas durante todo o governo militar, mas muito intensamente no governo Médici, que essa luta pela subversão, qualquer caminho era válido. Foi nessa época que a tortura se tornou muito frequente. A tortura já rolava antes, mas no governo Médici ela atingiu a maior frequência, principalmente no combate às guerrilhas. Então, nesses interrogatórios era feito todo tipo de brutalidade que vocês podem imaginar.
tanto que o pau de arara fica muito famoso, todas essas, cara, violência psicológica, violência física, violência sexual eram usadas para conseguir as informações e com essas informações, esses órgãos de espionagem conseguissem acabar com as guerrilhas. Deu certo. As guerrilhas, antes de, e já em 1972, toda a guerrilha urbana já tinha sido desmantelada. A LN, o R8, a VRP, perdão, todos esses movimentos de guerrilha já tinham sido desmanchados. Ou a galera tinha sido morta ou tinha fugido do país. Mas surgiu um outro levante, que foi a guerrilha rural. O que foi a guerrilha rural? Diferente da urbana, como o nome diz, ela aconteceu no meio rural. Ela não usava esse modus operandi de assaltar bancos ou coisa do tipo. Ela também se baseava no saque, mas os pontos de operação eram dentro do norte do país, lá na floresta amazônica, em especial no Bico do Papagaio, na região do Rio Araguaia. Rio Araguaia é um lugar que é na divisa entre o norte e o nordeste, beleza, gente? O que aconteceu lá? Na verdade, a guerrilha rural era meio que a meta de todas as guerrilhas urbanas, elas pretendiam virar guerrilhas rurais. Eles pretendiam juntar uma grana para poder ir para o interior, que é muito mais difícil achar guerrilha no interior do que na cidade. Mas elas nunca conseguiram, elas foram desmanteladas antes. Só uma delas que conseguiu, que foi o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Não pode confundir com o PCB. O Partido Comunista Brasileiro, ele se divide em dois no começo do regime militar. Uma parte que não escolheu a luta armada, que continuou com o nome de PCB, e a parte que se tornou um grupo guerrilheiro, que é o PCdoB. Eles montaram a Guerrilha do Araguaia, que tinha a mesma lógica da urbana, só que ela era feita no meio rural. Assim como a urbana, ela também foi rapidamente reprimida. Em 1973, ela já tinha sido totalmente desmanchada e a guerrilha no Brasil já tinha acabado já. Ou seja, ainda no governo Médici, toda a guerrilha no Brasil tinha sido desmanchada. E bom, gente, toda essa violência, todo esse desgaste do milagre econômico chegam à descredibilização da linha dura. Não é à toa que o próximo presidente não é linha dura, ele é um castelista, que a gente vai ver agora. O próximo governo foi exatamente do Geisel, que a gente vai ver agora. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o governo Geisel. A primeira coisa que eu falei é isso aqui, ó. Ele era da Soborne. O que queria dizer? Ele não era da linha dura. Tem que cometer, esse nome não é muito certo, tá, gente? Mas ele é usado em vários materiais didáticos, então eu vou usar ele aqui. Mas o nome mais certo seria ele participava da ala castelista, que seguia o modelo de Castelo Branco, esse modelo que via o regime temporário como algo transitório, ou seja, eles tinham em mente a redemocratização. E, bom, uma coisa importante do Castelo Branco, principalmente ligado a esse viés castelista, houve uma diminuição bem intensa da violência do regime, diminuição muito intensa na censura. Agora a imprensa tinha muito mais liberdade para falar o que queria. A censura ainda rolava, mas diminuiu a intensidade. Os órgãos de informação também, eles ainda assim faziam espionagem, ainda assim conduziam tortura e interrogatórios, mas com menos intensidade que no governo Médici. Todos esses aparatos de opressão, por mais que ainda existissem e fossem usados, aquela época pior já tinha passado. Então, bom, quais são as principais características desse regime? Primeira coisa, crise econômica. Isso é em decorrência do final do governo Médici. Eu comentei para vocês, depois do fim do milagre econômico, a economia estava dando indícios de que a coisa ia dar ruim. Esse crescimento de PIB muito grande, aliado com esse consumo não tão grande, já estavam dando indícios que ia dar crise. No governo Geisel, essa crise fica mais nítida. Outra coisa importante também é o enfraquecimento do regime. Eu comentei para vocês, não só a linha dura, mas como todo o regime já estava muito desgastado. Toda essa opressão violenta do governo Médici descredibilizou muito o regime militar. Então a própria população, cada vez mais crescia o setor dentro da população que era contra o regime. E bom, uma frase na verdade mais marcante do governo e é muito manjada do governo Geisel é essa aqui: uma abertura lenta, gradual e segura. Eu comentei para vocês que o governo Geisel é um momento de diminuição da violência e que ele é um suborno, isso ele é com certeza um castelista. Mas ele não tinha, por mais que ele tivesse como uma meta clara a abertura do regime explícita, ele falava abertamente como ele queria, como ele via a democracia como meta,
mas ele queria que essa abertura fosse lenta, gradual e segura, para que as coisas não saíssem do controle. Isso vai ficar um pouco mais nítido mais para frente, a gente já vai voltar nesse tópico, como que foi feita essa mudança lenta, gradual e segura. Agora falando um pouco sobre economia. Ele tentou ampliar a base do sistema industrial na tentativa de tentar compensar essa de consumo e PIB, mas não deu certo. Aí, tanto a inflação como a dívida externa acabou inviabilizando isso, não teve como. E, com certeza, uma coisa mais importante de economia no governo Geisel é isso aqui. O pagamento de juros passam a exacerbar o valor da própria dívida externa. O que isso quer dizer? Os juros da dívida ficou tão alto que o que a gente pagava de juros era maior do que a gente pagava para bater a dívida. Isso acontece por causa de toda uma treta que aconteceu dentro dos Estados Unidos, onde os bancos que emprestaram dinheiro para o Brasil foram forçados a aumentar a taxa de juros. Isso por motivos lá deles. O fato é que esse aumento na taxa de juros acabou colaborando muito para que a dívida ficasse ainda mais cara. É nesse momento que a dívida passa a ser impagável, entre aspas. O que a gente paga de juros é maior do que o abono da dívida. A situação da dívida externa começou a ficar totalmente insana. Já era insana, agora ficou muito mais preocupante. Eu comentei para vocês, notou que essa dívida interferiu diretamente para que a economia continuasse travada. E também uma das coisas mais importantes do governo Geisel é isso aqui. É a vitória do MDB nas eleições legislativas de 1974. No primeiro ano do governo Geisel, rolaram eleições legislativas. Só que, como reflexo do desgaste do regime, que eu já tinha comentado antes, o MDB foi maioria no Congresso, que é uma coisa muito crítica para o regime militar, porque vai contra essa abertura lenta, gradual e segura. Se o Congresso é a maioria do MDB, isso queria dizer que pautas que eram contra o regime eram muito mais facilmente aprovadas. E não só isso, mas como diversos estados também tiveram a maioria dos seus congressos como a maioria do MDB, que era uma coisa muito crítica. E bom, outro fenômeno importante também aconteceu, que somou ao desgaste, a todo esse desgaste do regime e a questão das eleições de 1947, foi a intensa reação popular em relação a duas mortes, a duas pessoas que morreram. Que a população ficou muito incomodada com essa causa, que foi a morte de Manuel Filho e do Vladimir Herzog. O Manuel Filho ele era um operário e o Manuel Herzog ele era um jornalista. Ambos eram opositores ao regime. A condição da morte dos dois foi muito parecida. Ambos tinham sido conduzidos para uma instituição do DOI-CODE, lembra, um dos braços do SNI, que era um dos órgãos de informação do Brasil. Ambos foram interrogados e no dia seguinte um dos dois foram encontrados enforcados na própria cela. Nos dois casos, o Brasil alegou que eles tinham se suicidado entre as próprias celas. As condições com que o crime aconteceram tinha ficado muito claro que realmente tinha sido forjado, por vários motivos. E o fato de eles estarem dentro do DOI-CODE, deles terem se matado dentro do DOI-CODE, logo depois do interrogatório, tinha ficado muito claro que tinha sido falsificado. Tanto é que depois na Comissão da Verdade foram tragos, laudos, que ficou ainda mais claro que realmente tinha sido forjado o suicídio deles mesmo. Eles tinham assassinado e depois tinha sido forjado o próprio suicídio para que o governo não assumisse a morte dos dois. E como a condição tinha ficado muito nítida que tinha sido falsificado esse suicídio, a comoção popular foi muito grande. Isso pegou muito mal para o governo, porque por mais que a violência tivesse diminuído em relação ao governo Médici, isso ficou claro que ainda rolava sim as violências do regime, por isso que a reação popular foi tão intensa. Então, somado a esse desgaste do regime, principalmente nas ruas de 1979, foi aprovada a Lei Falcão. O que foi a Lei Falcão em 1976? A Lei Falcão ela estabelecia restrições na propaganda política. Nessa época, até hoje, né? O principal jeito de fazer propaganda política dos candidatos era através da TV. E na época o rádio também tinha uma importância bem grande. Mas essa Lei Falcão, ela limitava o tempo que os políticos podiam fazer propaganda deles mesmos. Todo político tinha um tempo bem curtinho para fazer propaganda dele na TV. Na prática ele só dava tempo dele falar o próprio nome, porque era muito curto o tempo, e aparecia a fotinha dele. A princípio, teoricamente, quando a lei foi aprovada, isso foi uma lei que foi feita para democratizar a propaganda política, porque dizia que nem todos os políticos tinham acesso, nem todos os políticos tinham grana para pagar a TV. Então a lei meio que obrigava todo mundo a ter o mesmo tempo. Na prática, isso era uma óbvia manobra para enfraquecer o MDB, porque dessa forma o MDB, não só o MDB, mas como a Arena também, usava a TV para falar sua pauta política. O MDB falava mal do governo na TV, na pauta política, criticava o governo nas propagandas políticas.
Então a Lei Falcão foi uma óbvia tentativa de enfraquecer o MDB, se prevenindo nas relações que na eleição que ia acontecer em 78, tentando garantir que a Arena fosse maioria nas eleições de 78. Não só isso, mas o que fica muito claro esse movimento de tentar controlar as eleições de 78 são isso aqui. O pacote de abril, com certeza o evento mais importante do governo Geisel. Primeira coisa, ele foi otorgado, quer dizer que ninguém aprovou nada. Foram várias medidas na Constituição que não foi aprovado pelo Congresso. Primeira coisa, o Congresso foi fechado, obviamente. Lembra do AI-5? No AI-5 o presidente tinha autonomia para fechar o Congresso. Então é fechado o Congresso e em abril de 1977 e é aprovado o pacote de abril. A primeira coisa, o próximo mandato presidencial ele tinha 6 anos, ele não ia durar 5, ele ia durar um ano a mais. Segunda coisa, as eleições para presidente e para governador seriam indiretas às eleições do ano seguinte, 1978. Aqui fica muito claro como, por mais que o Geisel ele visasse sim um fim democrático, ele tinha esse valor aqui, ó, lenta, gradual e segura. Ele não ia deixar que o MDB tomasse a frente de cara dessa democratização. Ele ia fazer com que esse processo fosse lento. E essa regressão em valores democráticos fica muito claro nesse pacote de abril. E por último, que é mais importante do pacote de abril, o vestibular mais pede, são os senadores biônicos. O que são senadores biônicos? 1/3 do Senado era indicado pelo próprio governo, quer dizer que 1/3 dos senadores não era votado, e sim indicado pelo próprio governo. Lembra que o Arena já tinha perdido a maioria do Congresso, então assim a Arena garantia a maioria do Senado e conseguia fazer manutenção do seu poder político. Uma clara regressão democrática. E bom, para finalizar o governo Geisel, o que é importante é isso aqui. Aquela mesma política de impressão de papel moeda do governo Médici rolou no governo Geisel com bem mais intensidade. Isso, obviamente, causou uma puta aumenta na inflação, agravando ainda mais a situação econômica no Brasil. A palavra inflação e dívida no governo Figueiredo vai ser muito importante. É basicamente com elas que a gente vai começar a falar na aula que vem. E bom, é basicamente isso que eu ia falar na aula de hoje, gente. A aulinha bem grande, foi o que eu comentei. Regime militar tem bastante coisa, porque cai bastante coisa mesmo. E é basicamente isso, gente, para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Nosso curso, infelizmente, está chegando ao final. A aula que vem já é a penúltima. E, bom, é basicamente isso, gente. Qualquer coisa, podem conversar comigo. Eu vou ficar super feliz em responder vocês, gente. Boa semana. Beijão, viu?